as mãos sobre elas. E ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Mas Jesus, porém, chamou as crianças para junto dele e disse aos discípulos: deixe que as crianças venham até a mim, e não o impeça, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. E eu lhes digo a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará na vida. Palavras do Senhor, né? Então é claro que Ele quer que nós também sejamos o tempo todo, né? Eternamente como criança. E essas crianças aqui, ó, dependem dos pais. Os pais que protegem, os pais que sustentam, os pais que orientam, né? O pai que governa a casa e que dá toda a instrução, alimenta, né? Sustenta a casa. Então, assim, que nós sejamos essas crianças também, né? Como criança, que dependemos totalmente do nosso pai, que vê e cuida de nós. Independente da circunstância, Ele cuida de nós. Amém? Pai, nós queremos inclina suas mãos, né? E vamos abençoar. Pai, nós queremos agradecer, Pai, cada criança deste recinto, as crianças que são desse ministério, que não estão aqui, mas que o Senhor alcance elas, que o Senhor esteja, Pai, colocando as tuas mãos poderosas sobre essas crianças, Senhor, abençoando, protegendo, livrando de todo mal, livrando, Pai, dos pedófilos, livrando elas de todo homem sanguinário, todo homem violento, todo homem, Pai, que não vive condizente com a palavra do Senhor. Livra as nossas crianças, proteja, Pai, sustenta no poder do nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos chamar aqui o pregador da noite, Ari, que atua como criança. Aleluia. Poder da águia velha. É o quê? Aleluia. Poder da águia velha. Poder da águia, né? Glória a Deus. Realmente a data de hoje nos leva assim a refletir muito, né? E Deus usou o Luiz ali poderosamente para falar assim que a gente retroceder, né? Todos nós, o que nós éramos projetos, né? Nós éramos projetos e muitas das vezes eu e você talvez temos o privilégio de termos tido uma família, né? Mas quantas crianças que não tiveram uma família? Quantas crianças que no dia dos pais não têm um pai para dar um abraço ou um carinho, né? E nós tivemos esse privilégio. Eu tive o privilégio de ter um pai, uma mãe. Nós éramos famílias pobres, mas tínhamos amor, tínhamos o carinho. Tem muitas crianças hoje que não têm um pai, não têm uma mãe, não têm um carinho. E feliz quem tem isso, né? Então é porque desde pequeno já não tem uma oportunidade. E hoje nós temos essa oportunidade. Nós temos a oportunidade de deixar o nosso Pai Todo-Poderoso nos formar, né? Eu quero falar hoje sobre isso. Isaías capítulo 43, versículo 1. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Aleluia, Jesus. Nós somos uma igreja alegre. Louvo o Senhor, né, pela igreja cheia, né? Não tem nem lugar para os irmãos sentarem. Os que não puderem sentar, fiquem em pé, mas continuam na brecha, continuam dando glória a Deus, mesmo em pé. Não desmoreça, não desanime, porque Deus é contigo. A igreja do Senhor é uma igreja que foi chamada para vencer. Amém? Nós somos vencedores, já está planejado. Deus já fez isso por mim e por você. Enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Nós não temos motivos de estarmos tristes. Nós temos direitos de estarmos alegres. Amém? Independente do que está acontecendo, independente do seu dia hoje, você tem direito de estar alegre. Amém. Deus tem um plano de vitória para mim e para você, igreja. Quando nós saímos de casa, nós não temos o direito de dizermos eu estou indo para a igreja, mas nós temos o direito e dever de dizer estou indo cultuar o Senhor. Nós não temos a obrigação de vir para a igreja, mas nós temos a obrigação de vir cultuar o Pai. De cultuar o Pai é uma coisa que tem que gerar dentro de mim, dentro de você, não simplesmente vir
vim para a igreja, vou para a igreja. Fica assim, não, vou cultuar o Senhor. Entrega o seu melhor que você tem nessa noite para Ele. Você tem um algo dentro de você que o Senhor colocou, que é dele. Devolve para Ele nessa noite o fôlego que Ele te deu. Fala, Senhor, eu te agradeço. Agradece a Ele nessa noite. Abre a tua boca e fala, Senhor, eu te agradeço. Não, eu não vim para ficar sentado, eu não vim para te adorar, eu vim para glorificar o teu nome. Então nós nos colocamos dessa forma, neste lugar de agradecimento, de certeza de que Deus fez por nós, de quem somos nós e do que nós viemos fazer aqui. Nós nos portamos de forma diferente, que o Espírito Ele trabalha dentro de mim, dentro de você, a partir do momento que nós deixamos. Se nós não deixarmos, nós vamos sair daqui gelados. Se nós não deixarmos o Espírito trabalhar em nós, nós jamais seremos transformados. Estou indo para a igreja, estou da mesma forma, sim, porque você está vindo para a igreja. Estou indo para cultuar o Senhor, e você vai ver transformação em sua vida. Você vai ver Deus começar a agir em sua vida a partir do momento que você vier cultuar o Senhor. Mas se você vier somente para a igreja, você vai continuar da mesma forma. Você vai vir 10 anos, 20 anos para a igreja e vai continuar da mesma forma. Mas se você vier cultuar o Senhor, pode ter certeza que transformação vai ter em sua vida. Pode ter certeza que rios de águas vivas fluirão de dentro de você, porque você veio cultuar a Deus. A mentalidade da igreja, a igreja está ficando enfraquecida ou até mesmo sonolenta, porque a igreja quer dizer, o corpo de Cristo não entendeu o papel, não entendeu a necessidade dela se colocar no lugar de cultuar o Senhor, no lugar de abrir a boca e falar tudo que Deus colocou, tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem me dado. Quando a igreja se colocar neste lugar, pode saber que nós, como seres humanos, nós como pessoas, seremos pessoas melhores, quando nós nos colocarmos no lugar de adorador, de cultuar o Senhor. Aleluia! Eita glória! Deixa Deus te usar, Márcio. Isaías capítulo 43. O profeta Isaías, ele, de acordo com os historiadores, ele começa a profetizar aos 25 anos de idade. Isaías, ele começa a profetizar dentro do castelo. Segundo quem tem mergulhado nas escrituras profundamente, Isaías tem um parentesco com o rei Uzias. E é dentro do castelo que Isaías começa a profetizar. O livro de Isaías ele pode ser dividido em duas partes: justiça e esperança. O livro de Isaías tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. Isaías é o camarada que mais falou sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda do Messias. Então Deus chama Isaías de um contexto que ele está bem, porque a maioria dos outros profetas eles pregam mediante a exílios, mediante a escravidão, mas Isaías não, ele está dentro do castelo. Aí é justiça e esperança, o livro dele praticamente fala. Os primeiros capítulos ele fala muito sobre restituir as viúvas, órfãos e alguma coisa desse tipo. E no começo do livro de Isaías ele fala muito sobre ai de vocês, porque vocês são rebeldes, ai de vocês, povo de Israel, porque vocês são rebeldes. Mas o capítulo 6 Isaías tem um encontro poderoso com Deus. No capítulo 6, Isaías tem um encontro maravilhoso com Deus, onde ele começa a falar ali, já não é mais ai de vocês, nem ai do povo, mas ele começa a falar ai de mim. No capítulo 6, Isaías começa a falar ai de mim,
Porque Deus começa a trazer em Isaías lugares dentro dele onde ele só via lá no povo, e ele vai ver nele agora. O capítulo 6 mostra para Isaías quem ele é. Ai de mim, homem de lábios impuros, né? Homens de lábios impuros. Quantas vezes nós fomos de lábios impuros? Aí Deus enviou um anjo com uma tenaz, uma brasa viva, onde queima os lábios de Isaías. E a vida de Isaías, a profecia de Isaías começa a mudar a rota, porque Isaías vai começar a pregar uma esperança. Isaías vai começar a pregar sobre a soberania de Deus. Aí ele começa, o negrito do meu aqui está falando assim: o único Salvador de Israel, no 43. Aí diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome e você é meu. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que palavra maravilhosa de ouvir essa, né? Não temas que eu sou contigo. Não tema, porque eu chamei pelo seu nome. Amém. Deus, ele conhece o teu nome, conhece o seu nome. O poder da águia está lá, no livro da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós nos alegramos pelo nosso nome estar no livro da vida, amém? Eu chamei pelo nome e você é meu. Você é exclusividade, você pertence ao Senhor. Glória a Deus. Quando você atravessar as águas, estarei contigo, com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Vou passar, eu tenho parênteses aqui. Então Deus, ele começa a falar aqui que ele nos criou, e ele é aquele também que nos formou. Amém. Parece que é o mesmo verbo, né? O verbo criar e o verbo formar. Aí a gente pega aqui que o Senhor, ele nos criou. Veja bem, você não cria alguma coisa para ser inútil. Você cria alguma coisa que vai ter uma utilidade. E também diz que ele nos formou. Que às vezes você cria na sua mente alguma coisa, mas agora você vai dar forma. E para dar forma é um processo. Agora Deus criou e ele formou. Não tema, porque eu te resgatei. Mas ele criou e ele formou. Ele criou passado. Nós vemos os verbos de Deus, que é verbo perfeito profético, que ele é o passado profetizando lá futuro. É tremendo, né? As coisas de Deus, a gente entender, porque ele criou e formou lá atrás. Só quem é espiritual que pega essas coisas de Deus, amém? Amém. Não tem como, se você vir para a igreja, você não pega, não. Se você vir para o culto, você pega. Aleluia. Porque ele criou passado, ele criou nós passado para nos usar no futuro. Aí ele criou nós, velho. Aí o 2 fala assim, ó: quando você atravessar as águas, estarei com você. Aleluia. Beleza? Aleluia, Jesus. Mas quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quer dizer, tem o que no rio? Água. Então tem coisas de Deus que a gente fica
A gente só vai entender se a gente andar no Espírito. Aleluia, glória a Deus. Porque no rio tem água. Quando você atravessar as águas, eu estou contigo. E quando no rio? Então, quando é nas águas, que eu e você atravessamos nas águas, quando nós atravessamos nas águas, são processos que nós estamos passando na formação daquele que nos criou. Aquele que nos criou vai nos formar agora. Nós seremos formados agora passando por processo. Aí passamos pelas águas, Ele está conosco. Passamos pelos rios. Quando Ele passa pelos rios, na minha mente de pregador, o rio é um lugar de águas turbulentas. O rio é um lugar das dificuldades, onde nós estamos passando. Então nós passamos na formação pelas águas. Amém? Passamos pela formação pelas águas com os nossos pés firmes. Passamos pelas provações pelas águas com os nossos pés firmados, para que nós venhamos a conseguir passar pelos rios. Então nós passamos pelos lugares calmos com Ele, e nós iremos conseguir passar pelos lugares revoltosos também com Ele, porque Ele está conosco. Mas eu tenho que passar por este lugar aqui das águas, com certeza que nas águas dos rios turbulentos, nas águas valentes, das águas que querem me destruir, Ele também está comigo. Porque esse é o lugar, povo de Deus. Eu não quero falar de igreja hoje. O povo de Deus, esse é o lugar que eu e você iremos passar. Não tem como nós não passarmos por esse rio. Nós vamos passar por um rio, um rio muito agitado. Esse rio muito agitado pode ser dentro da nossa casa. Esse rio muito agitado, muitas das vezes ele é dentro do nosso casamento. Esse rio muito agitado, muitas das vezes é dos nossos filhos. Mas os rios agitados, eles vão vir. Mas é um lugar para aquele que passou pelas águas, ele não vai se abalar, porque se ele passou pelas águas crendo que Deus é contigo, ele vai passar pelos rios também. Porque está sendo formado, e a formação do cristão, a formação do servo, ela é por águas turbulentas. Não tem como servir a Jesus só passando pelas águas calmas. Não tem como servir ao Senhor Jesus só passando por momentos de alegria. Quando você para ler essa escritura, você não acha em lugar nenhum. Eu vou passar no Novo Testamento. Você não encontra os discípulos saindo para fazer piquenique. Os discípulos vão fazer um piquenique. Você não encontra esses lugares, mas você encontra os discípulos passando por dificuldades. Você encontra os discípulos passando por lutas, por provações, por rios. Ah, Deus, se te falar assim, você vai aceitar Jesus, que vai ser tudo uma maravilha. Meu irmão, se prepare para os rios turbulentos. Se prepare. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Glória a Deus, aleluia. Esse é um lugar que nós devemos conquistar e aprender a andar. O lugar do rio é lugar de conquistar e aprender a andar. E lugar do fogo. O fogo, as chamas do fogo são muito poderosas. Meu Deus, quantas devastação o fogo já fez em florestas, em cidades. Vemos cidades aí, me fugiu aqui o nome agora da cidade, lá nos Estados Unidos, onde só tem mansões sendo destruídas pelo fogo. As labaredas do fogo vêm destruindo tudo. Mas há uma promessa do Senhor que quando nós passarmos pelo fogo, o fogo não nos queimará, nem a chama arderá em nós. Quando você começa a ler essa parte, você vai para Mesaque, Sadraque e Abednego dentro da fornalha de fogo. Aqueles homens foram lançados na fornalha ardente.
E a Bíblia é tão poderosa, essa passagem é tão maravilhosa, que a Bíblia diz que os próprios guardas que lançaram eles dentro da fornalha, os guardas foram exterminados, foram queimados, mas neles não aconteceu nada. Mas você fala assim, mas é poder da águia, mas é tão difícil esse lugar, mas é difícil mesmo. É difícil para mim, é difícil para vocês, nós assimilarmos que teremos que passar por esses desafios. Mas eu aceitei Jesus e a partir de hoje tudo vai ser tranquilo. Sim, mas vai vir desafios. Vai vir desafios onde eu e você que estamos sendo formados. Nós fomos criados, nós fomos chamados pelo nosso nome e nós somos sendo formados. E essa formação de servo, Joilson, essa formação de servo, ela não é rapidamente. A formação para você ser um servo, ela te passa assim de processo, ela te passa em moinho, ela te queima. Mas você só consegue chegar nesse lugar de ser servo se você se deixar ser moldado por aquele que te criou, se você se deixar ser levado por aquele que te formou. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. São tantas ciladas que a vida ela nos arma. São tantas ciladas que a vida coloca na nossa frente. São tantas escolhas que nós temos que fazer. Todos os dias é uma escolha. Todos os dias é uma porta que nós precisamos ou abrir ou precisamos fechar. Todos os dias nós precisamos negar. Eu não quero abrir essa porta ela não vai ser mais aberta. Todos os dias dentro de mim, dentro de você, vem esse lugar dessa porta, eu não quero abrir. E quando você faz essa escolha de não querer abrir, o inferno estremece, porque era uma porta de destruição. E a porta de destruição parece que parece não, vou corrigir, ela é larga. É muito fácil de você passar por ela. Você vai passar por essa porta de destruição, e vai ter tudo fácil para você entrar na porta de destruição. Mas essa porta de destruição, ela tem uma placa, destruição. Mas eu faço questão de destruição, eu vou entrar. Quantos que têm entrado nessa porta de destruição, sabendo que não tem volta? Quantos têm entrado nessa porta de destruição com um letreiro muito grande, destruição? Eu escolho. Mas quando você vê destruição e você escolhe não entrar, não vou entrar. Tudo começa a ser moldado e trazer para nós, dentro de nós, um projeto e um propósito de Deus a partir do momento de escolha. O projeto e propósito de Deus só vai ter validade em mim a partir dos meus momentos de escolha. Quem me forma é Ele que me criou, Ele que me formou, mas a escolha ainda continua sendo minha. No reino de Deus, o que eu tenho, o que eu sou, não é nada. Todos os meus bens no reino de Deus não é nada. Até mesmo tudo que eu não sou no reino de Deus não é nada. No reino de Deus o que tem valor é o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Esse é o valor. Eu tenho um propósito na sua vida. Talvez você fale, não tenho nada, mas Deus tem propósito na sua vida. O valor de Deus em mim e em você é o propósito que Ele nos criou. O valor de Deus em mim e em você, povo de Deus, é o propósito que Ele nos formou. Ele nos formou e nos criou para a glória dEle. Glória a Deus, aleluia. O versículo 4, eu quero ler isso aqui. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu, homem, eu o amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca de sua vida. 5. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você.
O propósito é em mim e em você, posicionados para que outras pessoas sejam alcançadas. Nossos filhos serão criados, formados no pretérito profético, Amém. no nosso posicionamento. Ele fala aqui que você tem valor. Darei nações em troca da sua vida. Como é seu nome, varão? Micael. Pega a palavra, Micael. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um plano em sua vida. Darei nações. Aleluia. Darei nações em sua vida. Darei nações pela sua vida, diz o Senhor. Deus tem um projeto de te usar para resgatar almas. Glória a Deus. Deus tem projeto de resgatar almas através de nós, dos planos que Ele nos criou. Ele não nos criou simplesmente para sermos pessoas, bons maridos, boas esposas. Não nos criou para sermos simplesmente pessoas honestas, não. Ele nos criou com um projeto mais amplo que vai além daquilo que eu e você imagina. Os projetos que Deus tem vai além daquilo que eu e você imagina. Glória a Deus. Talvez você tenha falado assim, mas eu sou uma pessoa tão simples, eu sou uma pessoa que não tem estudo, eu sou uma pessoa que não tem dinheiro. Aí você vai colocando assim, mas eu quero te falar que Deus, Ele te escolheu, Deus, Ele te chamou. A Bíblia é tão poderosa em nos trazer essas revelações que Deus não vê essas coisas. Não. Deus Ele não te chama pelo que você tem, Ele te chama pela coragem. E você é corajoso, você é corajosa de estar aqui nessa noite. Por isso que Ele te escolheu, o resto Ele faz. Deus não chama ninguém pelas habilidades. Paulo, Deus não chama ninguém por habilidade, não, Paulo. Você vai, não tem habilidade nenhuma. Deus não chama ninguém por habilidade. Quando a gente começa a ler as escrituras, você pega Gideões, eu sou mais fraquinho. Aí você pega Davi, todas as pessoas que não tinham habilidade. Davi era um guerreiro, era um caçador, era um lutador, era um homem, era um menino que vivia lá, criando as ovelhas, atrás das malhadas, onde Deus escolhe Davi. E eu lendo que Davi matou o gigante que ali com a funda, né? E eu li um livro, uma história, que a tribo que era especialista com a funda era a tribo de Saul. Rodava aquela bicho e soltava pedra. Diz que a tribo de Saul era especialista com funda. E Davi não era da tribo de Saul. Então a habilidade da tribo de Saul era a funda. Davi não. Deus não nos chama por nossas habilidades. Se fosse por minha habilidade, eu não estaria nem aqui na frente, pastor. Eu não sei nem lançar uma funda. Deus fala, eu vou te levar para lançar a palavra. Eu vou te levar e vou te usar. Se coloca na brecha. Simplesmente que Deus quer de mim e de você coragem. Coragem, abre a tua boca, se coloca com coragem que eu vou colocar a palavra na sua boca. O povo é de Deus, a palavra é de Deus, a terra é de Deus, tudo é de Deus. Então você se coloca e a palavra Ele vai colocar na sua boca. E a palavra que Ele coloca na minha boca e na sua boca, quem é pregador sabe disso. Muitas das vezes não é nem o que a gente queria falar. Deus coloca a palavra que a igreja precisa ouvir. Muitas das vezes a igreja vai falar que eu não gostei do culto, porque não é a palavra que é para você gostar, mas é a palavra que você precisa ouvir. A palavra que eu preciso ouvir, muitas das vezes ela não me agrada, porque eu queria essa palavra aqui, eu sou contigo. Eu não queria essa palavra de conselho. Eu não queria uma palavra de que eu tenho que me posicionar. Eu não queria uma palavra de que eu, sendo cristão, eu vou ter que passar por dificuldade. Não. Eu queria uma palavra que eu sou cristão, meu bolso vai andar abastado.
Eu queria uma palavra que eu sou cristão e eu não vou ficar doente. Mas a palavra é de Deus e o povo é de Deus. E Ele faz, e a palavra vem e entra dentro de nós e trabalha e vai nos formar de dentro para fora, nos formar o nosso caráter, formar em nós o homem de Deus, uma mulher de Deus. A palavra ela vem para nos fazer isso, para nos trazer dentro de nós consciência de quem nós somos no reino de Deus. A partir do momento que eu sei quem eu sou no reino de Deus, porque Ele nos chamou e para o nome dele ser glorificado. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. 7. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Então Ele nos criou para a glória dele. Não foi para a minha glória. Não foi para mim aparecer, dizer que eu sou isso. Não. Tudo que Deus criou em mim e está formando é para a glória dele. Aleluia. Tudo que criou em você e Ele está formando e ainda irá formar é para a glória dele. Aleluia. Deus sempre o trabalhar de Deus na vida do profeta e da profeta de Deus é para a glória dele. Aleluia. Só que Deus só consegue trabalhar em minha vida e na sua vida a partir do momento que nós nos entregamos. Que nós, por exemplo, se nós começarmos a ir um na casa do outro, a gente começa a descobrir um tanto de coisas, de gosto do outro, de que gosta de fazer e tal. Então isso se chama relacionamento. Então a formação que Deus vai fazer em mim e em você, ela vai ser através do relacionamento, de tempo que eu tenho tirado com o Pai para aprender. Glória a Deus. Tempo que eu tenho vivido com o meu Pai para formar em mim o que Ele quer que eu seja. O meu pai terrestre, que Deus já levou, ele era um artesão. Meu pai era um exímio artesão. Trabalhava com sola, sapato, cinto, faca, esse negócio todo. Mas eu não tive um relacionamento com ele para aprender a arte que ele sabia. Então ele não conseguiu passar para mim, porque eu não tive relacionamento com ele. Deus, Ele quer ter um relacionamento comigo, para passar para mim as instruções que eu preciso para me prosseguir. Aleluia. Deus sempre vai dar para nós instruções para prosseguirmos na nossa caminhada. Instruções para prosseguir em nossa caminhada, sabendo que passaremos pelas águas, passaremos pelos rios, passaremos pelo fogo, passaremos por provações, mas Ele está conosco. Aleluia. Mas esse passar, nós passaremos. Nós passaremos hoje, nós passaremos amanhã, nós passaremos depois de amanhã, nós passaremos depois de amanhã. Mas eu só vou conseguir concluir se eu passar por esses lugares. Eu só vou conseguir concluir se eu entender. A palavra correta vai ser essa. Se eu conseguir entender por que estou passando por rio, por que estou passando por águas. Aleluia, Jesus. Atos capítulo 12 nos mostra alguém que estava passando por um fogo ou por um rio muito turbulento. Pedro foi preso. A Bíblia diz, capítulo 12. A Bíblia diz que Pedro foi preso. O rei Herodes botou um quarteto de soldados ali do lado de Pedro. Eu até preguei aqui uma vez que a igreja ora. E Pedro está lá algemado no meio de 4 soldados. E passando pelo rio. Porque Pedro, no outro dia, Pedro ia ser executado. No outro dia, ele ia morrer.
lá, preocupado. Se você ver, acho que capítulo 12, versículo 6, Pedro está para ser executado. Pedro está fazendo o quê? Pedro está dormindo. Aleluia! Amém, Jesus. Glória a Deus. Pedro está descansando. Porque Pedro entendeu esse lugar de passar pelo fogo. Pedro entendeu esse lugar de passar pelas águas. Vai morrer amanhã, vou. Paulo e Silas na prisão, está lá preso, ou dificuldade passando pelos rios. Aceitei esse Jesus, olha que negócio que aconteceu comigo. Estou preso. Fazer o quê? Adorando ao Senhor, velho. Lá estão eles adorando ao Senhor. Por quê? Porque entenderam que passar pela água e passar pela prova, Ele está comigo. Passar pela luta, pelo fogo, Ele está comigo. Esse é um lugar de entendimento. É um lugar de entendimento, entender quem sou eu em Deus. Entender que não é nada, não é novidade. Quando nós somos pegos de surpresa, às vezes é difícil você escapar. Mas quando você é pego de forma que você já está esperando, não te abala. A vida do cristão, do povo de Deus, para quem foi chamado, é não se abalar. E é difícil não se abalar. Que nós humanos, nós somos muito frágeis. Ah, Senhor, eu te amo, eu te adoro, mas qualquer coisinha, mas pega para que te quero. Mas nós entendemos que estamos sendo formados. Amém? Nós entendemos que estamos sendo formados, nós estamos em processo. Isso não é motivo para nós desanimarmos. Mesmo se nós recuarmos, nós não sairemos, porque nós temos um dom naquele que nos chamou pelo nosso nome. Muitas vezes nós recuamos da batalha porque nós temos medo. E parece ser assim, vergonhoso ter medo, não é. Nós vimos que Elias se escondeu de Jezabel. Tem momentos que nós precisamos fazer retiradas estratégicas. Se escondeu de Jezabel, mas o projeto continua. A gente recuou, mas não fugiu. A gente recuou, mas simplesmente paralisamos para ficar o quê? Esperando a ordem do Senhor, esperando o comando do Senhor. E às vezes nós temos que ser realistas para vivermos a verdade da palavra, sermos realistas de quem somos nós. Às vezes nós queremos fazer as coisas acontecerem porque eu oro, eu orei, vai ter que acontecer e não acontece, e nós ficamos o quê? Decepcionados. Mas não é motivo para nos abatermos. Aleluia. Não é motivo para nós sairmos. Não. É motivo para nós prosseguirmos. Jesus ensinou: vigiai e orai. E muitas das vezes nós fazemos o quê? Nós oramos muito. E a vigilância? Jesus falou que primeiro é vigiar. Então, quando eu vigio, eu tenho como entender as coisas que irão me acontecer. Se eu não tenho uma vigilância, eu vou orar e talvez fazer errado, sem direção de Deus. Deixa eu ver aqui o 8. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. 9. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam: é verdade. 10. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus,
Antes de mim, nenhum Deus se formou. Aleluia, Jesus. Aleluia. Claro, o povo que tem olhos, mas é cego. Deus traz assim umas referências que é tão atual, né? É umas referências tão atual, Valéria, porque nós vemos hoje temos o privilégio de termos os nossos olhos abertos. Mas quantos estão dentro, mas estão com os olhos fechados? Estão dentro da igreja, mas os ouvidos estão fechados. Não tem como a palavra trabalhar em quem está com os ouvidos fechados, porque a palavra não entra, ela não acha lugar. Então é atualíssima esta palavra. Os nossos olhos espirituais, se eles não estiverem abertos, os nossos ouvidos espirituais, não conseguiremos entender as coisas do reino de Deus, Nicodemos. Olha, Nicodemos, como é que eu vou falar de coisas do céu se você não está entendendo as da terra? Então as coisas da terra, para mim e para você, hoje, é nós atentarmos para as coisas do céu. E é tão assim, como é que a gente vai atentar para as coisas do céu, mas a gente só vai conseguir atentar para as coisas do céu se a gente desligar da terra. E como é que desliga da terra? Fechamos nossos olhos naturais e abrimos os olhos espirituais. Com os olhos naturais a gente vê que está tudo errado, mas os olhos espirituais que a gente abriu, a gente vê que vai ser diferente. Os olhos espirituais, eles nos revelam as coisas que Deus já nos preparou. Aquilo que Deus preparou para nós só nos é revelado através dos nossos olhos espirituais. Nós continuaremos da mesma forma se nós não tivermos a nossa visão, os nossos ouvidos espirituais abertos. Só conseguimos entender as coisas do reino do céu, como o Devani pregou aqui uma vez. Porque se nós em espírito estivermos ligados com as coisas do céu, se o homem espiritual estiver fraco, não tem como ser alimentado com as coisas do céu. Não tem como vir manar sobre mim se eu só for carne. Não tem como vir manar sobre o povo de Deus se só tiver carne na igreja. Mas se tiver um povo alegre, que está em pé, dando glória, dando aleluia, pode saber que vai ter transformação e vai ter mudança. Amém. A igreja do Senhor é a igreja avivada, uma igreja que dá glória, que dá aleluia, que tem tudo isso. Amém. É uma igreja que ora, uma igreja que clama, uma igreja que busca, uma igreja que não para. Uma igreja que crê no sobrenatural, uma igreja que crê em anjo. Uma igreja que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E o mover de Deus acontece dessa forma. Porque o nosso culto racional é esse. É nos ligarmos com o céu. O culto racional, ele foge da expectativa humana. O culto que é ligado no céu, ele foge da expectativa humana. Porque a expectativa humana é uma, mas a expectativa do céu é outra. A expectativa de Deus em mim e você é outra. Deus sabe aquilo que está projetado para cada um de nós. Nós não sabemos. Já foi falado aqui muitas vezes. Nós sabemos, se Deus contar tudo que vai acontecer com a gente desistia. Mas nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra que nós venceremos. Nós temos uma palavra que nós chegaremos até o final. Mas nós temos uma palavra também. Nós temos essa palavra de ânimo. Mas nós temos uma palavra que nós devemos prosseguir. Aleluia. A palavra de ânimo é que devemos prosseguir. Não olhe para nada dentro da igreja. Não olhe para o irmão da esquerda. Não olhe para o irmão da direita. Não olhe porque falou isso ou porque falou aquilo. Mas olhe pelo que a palavra diz a teu respeito. Entenda o que você está fazendo aqui dentro. Você está cultuando ao Deus vivo. Entenda que nós estamos nesse corpo físico, nós estamos aqui, porém nós estamos ligados no céu. Ah, meu Deus, nós estamos ligados no céu nesta noite. Parece que é a atmosfera do céu. Ai, meu Deus, aleluia, Jesus. Tem
do céu não é coisa da terra. A atmosfera da terra quer paralisar-nos. A terra quer nos paralisar, dizendo que não está acontecendo, ou que você está bem financeiramente, que você nem precisa cultuar. A atmosfera da terra é isso, mas a atmosfera do céu, ela te traz um lugar de revelação de que você precisa ter mais. A atmosfera do céu é que você precisa de coisas maiores do céu. A atmosfera que você tem que estar ligado no céu é porque é de lá que nós absorvemos a energia para o nosso espírito. Vem do céu, ó. Vem do céu. É um canal, vem sobre mim, vem sobre o povo de Deus. Um canal de substância, de nutrientes, vem do céu para nos fortalecer o nosso espírito. Aleluia. Para nos trazer, sabe o quê? Nos trazer o entendimento de andarmos no sobrenatural de Deus. Da igreja andar no sobrenatural, não é da igreja andar de carne, não. É da igreja andar no sobrenatural de Deus, de ver o mover sobrenatural de Deus, de ver as coisas inacreditáveis acontecer, sim. A igreja de Deus, o povo de Deus é para andar nessa atmosfera de ambiente de céu. Aleluia! Aleluia! É difícil da gente entender essa fome que nós temos que ter de céu. Você pega Charles Spurgeon, John Wesley, esses grandes pregadores, que eles entenderam que precisa absorver os nutrientes que vêm do céu. Aleluia. E é muito louco esse negócio. Porque é de lá que vem o alimento. O alimento vem do céu. Glória a Deus, aleluia. O alimento vem do céu. Só quando eu tenho que estar conectado. Eu entendo que eu sou filho. Você entende que é filha, mas muitas das vezes não absorvemos os nutrientes que estão disponíveis para o meu corpo espiritual, para o seu corpo espiritual, para que nós venhamos a desfrutar e andar nesse lugar. Eu estou amando esse negócio dos cultos nos lares, porque a gente tem ali um face a face com os vizinhos, eu procuro, eu quero que assim que a gente participa também, que nós venhamos a ter passar para as pessoas algo que a gente tem, que eles queiram. A gente não está querendo oferecer para eles um Jesus que só cura, não. A gente está querendo um Jesus que conserta casamento. Será casamento? Para casa? Não, a gente não está oferecendo esse Jesus, não. A gente quer trazer esse Jesus que te traz uma coisa maravilhosa lá do alto, que te traz os nutrientes que nós precisamos para nós vivermos a vida eterna. Pouco tem se falado sobre a nossa vida eterna. O lugar que eu tenho que perseverar para me chegar lá. Ele nos criou e nos formou com um propósito para que nós venhamos a conseguir chegar nesse lugar. Talvez nós ainda estamos como criança, talvez seja o dia das crianças ainda, no mundo espiritual. Talvez nós ainda estejamos em criança, sendo formados ainda para vivermos o melhor de Deus. Eu quero viver o melhor de Deus. Você pode falar isso? Eu quero viver o melhor de Deus. Eu quero viver o melhor de Deus. Você quer viver o melhor de Deus. Não é só essa vida pequena. Não, eu vou viver, desfrutar o melhor de Deus. Aleluia, Jesus. 11. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Aleluia. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Aleluia, Jesus. Essa é a convicção que
que a igreja, o povo de Deus tem que ter. Essa é a convicção que o povo de Deus tem que declarar que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Quando nós declaramos que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, o inferno estremece. Grande diferença, grandes coisas acontecem no mundo espiritual, porque você se posicionou de que lado que você está. Eu sou do Senhor Jesus. Eu sou do Senhor dos Exércitos. Quando a gente se coloca, se posiciona, eu estou aqui nesse momento com uma lança na mão. Eu estou com uma lança na mão. Então, quando você se posiciona neste lugar, aleluia, Jesus, você está preparado para a guerra. Porque quando você declara quem é o seu Senhor e quem é o seu Salvador, o mundo espiritual ele se levanta. O mundo espiritual se levanta. E com a flecha, com a lança, você joga sua lança. Eu tenho orado ultimamente, Deus tem me dado flechas incendiárias para lançar sobre a cidade de Eunápolis. Eu tenho lançado flechas incendiárias na cidade de Eunápolis. No mundo espiritual, Deus me deu essa estratégia. E só os loucos fazem essas coisas. E no mundo espiritual eu lanço flechas incendiárias com lugares específicos para serem atingidos. Muitas das vezes os lugares não são construções, não são edificações nenhuma, são pessoas. Muitas das vezes os lugares são corações, onde as flechas incendiárias são lançadas. Ele nos criou e nos formou com um objetivo. Deus tem um objetivo para ter formado cada um de nós. E Ele conta com cada um de nós, cada um soldado posicionado. Não temos as habilidades, como eu falei, Ele não nos escolheu pelas nossas habilidades, mas no mundo espiritual Ele dá uma habilidade para cada um de nós se mover. Glória a Deus. No mundo espiritual, cada um de nós, desde o menorzinho aqui, tem uma habilidade espiritual. No mundo espiritual eu me movo de uma forma, você se move de outra, porque nós nos completamos. E é tão fácil falar isso, mas o mais interessante é entender isso. Falar é legal, ouvir também é legal, mas entender isso, entender o propósito, entender a habilidade que Deus me deu para usar aonde? Usar aqui no Mindre. A habilidade que Deus te deu para você usar no lugar aonde Ele te levantou. Aí Deus te dá a habilidade para você não exercita as habilidades que Deus te deu. Deus te deu a habilidade para usar no corpo. É no corpo. E você não quer se colocar no lugar de usar a habilidade que Deus te deu. Cada um de nós, Valéria, tem uma habilidade específica. É uma habilidade específica. Eu não posso fazer o que Jeane faz, não posso fazer o que Devani faz, eu tenho minha habilidade. Ele tem a habilidade dele, ela tem a dela. Cada um de nós tem uma habilidade. Ele nos criou e nos formou para a glória dele. Então, para que a glória dele venha a ser desenvolvida em mim e em você, nós temos que usarmos as habilidades que Ele nos deu. Aleluia. No mundo espiritual nós somos guerreiros. No mundo espiritual é só ficar lá. Não, nós somos guerreiros. Nós estamos em guerra. O nosso inimigo, ele não dorme. O nosso adversário, ele está aí querendo destruir vidas. E eu e você estamos aqui glorificando o Senhor para que nos use para resgatarmos vidas. Aleluia. O projeto de Deus, nós nos alistamos, nós somos alistados. Nós nos alistamos no exército de Deus. Tem umas versões aqui em Isaías 43 mesmo, que fala sobre isso.
Nós somos alistados no exército do Senhor para resgatar almas. Quantas pessoas estão sendo destruídas no mundo das drogas, quantas pessoas destruídas no mundo do álcool. Aleluia. Mas Deus nos chamou pelo nosso nome. Ele nos chamou pelo nosso nome, nos criou, nos formou e garantiu a vitória. Aleluia. A Bíblia diz em Atos capítulo 9, onde Ananias vai visitar Saulo até então, ele cego, e Deus fala ali que fala para Ananias, Saulo é muito importante para mim, e ele tem muito valor, ele é um homem valoroso, e eu vou mostrar para ele o quanto ele precisa sofrer pelo Evangelho. Vou mostrar para ele o quanto que ele precisa passar pelo fogo e passar pelos rios pelo Evangelho. O Evangelho hoje para mim e para você está tão tranquilo. Nós somos tranquilos, nós não somos perseguidos. Nós temos o privilégio de falar do amor de Deus. Nós temos o privilégio. Então, quando nós entendermos esse lugar, porque foi que o Senhor me chamou, viu, Micael? Nós entendemos esse lugar assim, ó, eita glória, vou deixar Deus me usar. Vou deixar Deus te usar, mas pessoas lá fora esperando de você falar, não, meu Senhor e meu Salvador é Jesus Cristo. Quando você se posicionar, meu irmão, pode preparar para usar as armas que Deus vai colocar em sua mão. Você vai ser uma tocha, viu? Aleluia. Vai ser uma tocha. Então nós nos posicionarmos. Quem sou eu? Quem sou eu nessa igreja? Quem sou eu no corpo de Cristo? Quem sou eu? Eu sou aquele que Ele me chamou meu nome. E só chama o nome e só conhece quem tem intimidade. Não, você não chama pessoa que você não conhece pelo nome. Então Ele te conhece, Ele te formou e te projetou. Aleluia, obrigado. Nós vamos colocar em pé, em nome de Jesus, fazer uma oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos a ficar nesse lugar, que Deus que nos chamou, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que está escrito a meu respeito e a teu respeito. Nada, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos uma igreja que ora, uma igreja que está em comunhão, que está ligada. E se nós estivermos juntos, meus irmãos, grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas vão acontecer. Nós temos o mover de Deus, o mover de Deus na nossa vida, na nossa cidade. Não estamos aqui em vão, não estamos aqui, não somos. Uma coisa que eu gosto de falar assim, nós não somos um clube, nós somos povo de Deus. Né? Nós somos clube, vamos reunir no clube para nós ir para a piscina. Não! Nossa piscina é no joelho, meu irmão, minha irmã. A nossa piscina, nossa reunião é palavra. A nossa piscina, nossa reunião é clamar ao Senhor. De vez em quando a gente gosta de comer um bolinho, né? Que a gente não é de ferro. Mas o nosso objetivo, o nosso alvo, o nosso foco de adquirir coisas do reino de Deus é em oração. Só conseguimos as coisas do reino de Deus em oração. Sem oração não conseguimos nada. A Bíblia diz que a gente ora, Deus vai para lá no céu. As nossas orações são colocadas lá no cálice. Amém? Glória a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus Santo, Deus querido, Deus poderoso, Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor, Pai, eu quero Te dar graça nesta noite pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, pela Tua palavra, Senhor, que trabalhou nesse lugar, que tem trabalhado em nós, Senhor, Deus, que tem trabalhado em cada coração, Senhor. Deus, obrigado pelos nossos olhos abertos, obrigado pelos nossos ouvidos abertos para aprendermos mais de Ti, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. Pai, eu quero Te apresentar a vida dos nossos irmãos que estão viajando. Ó Deus,
onde eles se encontrarem, Senhor. Deus, abre as portas do céu sobre eles, ó Deus. Guarda, Senhor, livra de todo mal, meu Pai. Traz eles em segurança, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu quero te apresentar aqui dos nossos irmãos que estão trabalhando em outros lugares nesta noite, que estão levando a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, abre as portas do céu naquele lugar. Deus, que o povo venha entender, venha cultuar, venha glorificar o Teu nome, Senhor. Deus, que haja grandes coisas, que haja milagres, Senhor, que haja transformações, ó Deus, onde eles estiverem. Usa os Teus filhos, ó Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. As palmas exaltam o Senhor. Então, gente, aí não acabou ainda. Hoje eu quero apresentar para vocês o projeto da nossa igreja, né? Deus tem nos dado.